Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá para mais uma segunda-feira, para que a gente possa trazer mais um tema interessante para conversar aqui no Archote, conversar com vocês, ouvir as opiniões de vocês também, sobre liderança. Hoje vamos falar sobre um tema que envolve a nossa vida de diferentes maneiras, né? Em algumas vezes nas questões pessoais e nas profissionais também, outras em comunidade, em atividades onde nós atuamos, né? Para além do trabalho, outras atividades que nós temos. E a liderança está sempre presente na nossa vida, ou porque nós somos líderes ou porque estamos, vamos dizer, sofrendo a influência da liderança de alguém. E por isso é tão importante falar sobre liderança, né? E aqui, é claro, é um tema muito vasto e nós vamos conversar sobre algumas premissas da liderança, né? Enquanto isso, estão chegando aqui também para a gente poder conversar. Então é um tema muito amplo, né? É difícil falar de liderança considerando todos os aspectos. Ei, Amilca, tudo bem? Seja Olá, boa bem-vinda. tarde. Tudo bem, Silvane? Tudo jóia. O que eu estava dizendo aqui é que é difícil falar de liderança e pegar todos os aspectos da liderança, né? Porque é um tema muito vasto, com diferentes premissas. Mas podemos, a Lud está chegando aqui, mas podemos falar sobre alguns aspectos da liderança. Com E é um certeza. tema que nós podemos continuar falando. Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda também. Oi, Olá, Lud. olá, 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 Lute. olá. Tudo bem? tudo ótimo, estamos escutando direitinho. Sim, Sim, escutando direitinho. Bem mineiro, direitinho. É irresistível, né? Quando vê, a gente já falou direitinho. Minha Não tem filha, jeito. acho que antes de falar eu já falava direitinho. Direitinho. Não tem como não, gente. Mineirada, quando. Ainda mais quando o mineiro resolve. Conversa junto, então, o sotaque carrega assim, ó, 100%. Seja verdade. bem-vindo todo mundo que está chegando, Marilu, Nai, sejam bem-vindos. E aí nós vamos aqui conversar um pouco com vocês e fiquem à vontade também para colocar aqui os comentários de vocês sobre liderança, né? Liderança é um tema que permeia a nossa vida de diferentes maneiras, em diferentes momentos. Ou nós somos líderes ou somos liderados por alguém. Então é importante porque nós somos impactados de todos os lados, né? De todas as formas. E nos diferentes ambientes nós encontramos líderes exercitando a sua função, né? É, Na religião, cada um, independente da religião que segue, sempre tem um líder, né? Daquela igreja, daquela congregação, daquela casa espírita, enfim. Tem um líder ali que vai coordenar aquelas pessoas. Nas empresas, né, onde a gente mais pensa, quando a gente fala em liderança, todo mundo pensa no trabalho, né? Pensa lá no escritório, na empresa, nos líderes que nós temos nos diferentes níveis, né? Que é desde o coordenador, o supervisor, até o diretor, um diretor executivo e por aí vai. A política, né? São os grandes líderes, ou que podem ser modelos ou não, e aqui não vamos entrar na premissa política, é só na função da liderança, sem discutir política, porque aí a gente vai para um outro caminho, né? Na educação, no ensino, né, os professores, diretores de escola, também estão executando ali a liderança esse tempo todo e já são modelos para esses alunos, né, para essa comunidade escolar, porque aí também para os pais, né, são pessoas que direcionam os pais, né. E na nossa vida pessoal, né? A qualquer momento que a gente esteja participando de algum projeto pessoal, né? Que eu tenho uma viagem para fazer daqui a um ano, e essa viagem é minha com a minha família. Eu estou coordenando aquela viagem, eu sou o líder da excursão, como a gente brinca, né? O líder da excursão. E vou tomar ações, decisões, movimentar as pessoas, motivar as pessoas para aquele propósito, que é uma viagem, né? Então, cada um de nós, em vários momentos da vida, está vivendo esse papel. E aí, é importante a gente conceituar um pouco, né, Lud? Como é que traz para a gente um pouco do conceito de liderança?
Sil, primeiro eu quero agradecer quem está aí na live e quem puder ir compartilhando, clica aí nesse aviãozinho que está à direita e abaixo aí da tela. E vai convidando as pessoas para participar desse momento aqui, né? Dessa conversa, desse bate-papo, dessa troca de experiência, e também que sintam à vontade para poder comentar e se tiver alguma dúvida, vai colocando aí para a gente poder interagir. Então Isso aí. vamos lá. Esse conceito de liderança, ele é um conceito que vem mudando, né, Sil? Ele está em constante atualização. E hoje em dia, o que chega mais perto assim, da nossa realidade é justamente que o líder ele é um agente de mudanças, né? E ele é capaz de impactar primeiro a própria vida, né, para depois impactar a vida dos outros, né, das pessoas que estão à sua volta, e ele precisa fazer isso com protagonismo e agindo, né, executando. Sim. Isso Sim. daí também é bem perto da nossa outra live sobre autorresponsabilidade, porque a Exatamente. todo momento que você estuda sobre liderança, não tem como você ser um líder se você não for uma pessoa autorresponsável, né? Se Uhum. você é um líder, você é exemplo para quem está na Isso. sua volta. E se você não é uma pessoa autorresponsável, se você não tem aí o protagonismo, né, da sua vida, né, o protagonismo ali porque eu falo que antes de você ser um líder de pessoas, você precisa ser um líder de você mesmo, né? Exatamente. Então, tem que seguir esse exemplo e vamos firmes aí na autorresponsabilidade e na liderança. E assim, como eu disse um pouco, né, a liderança, ela exige, né, demanda que nós coloquemos as nossas habilidades, as nossas capacidades à prova, né? E não quer dizer que ninguém, claro que tem pessoas que têm uma habilidade mais natural da liderança, né, fazem isso com uma maestria mais simples, mais direta, né, faz parte da habilidade inata, como cada um de nós tem várias habilidades que são naturais, né? Mas pode ser desenvolvida, pode ser fortalecida, e que nós podemos aprender, né? Então, muitas vezes a pessoa, mas eu não sei liderar. Ele pode desenvolver se quiser, e isso é um ponto muito importante, né? Não adianta a pessoa ser forçada a estar numa posição de liderança onde ele não se sente confortável, onde ele definitivamente não queira, né? Porque uma coisa é eu não sei como fazer, mas estou disposto a aprender, como todas as outras habilidades e capacidades que nós temos. Mas outra coisa é realmente não quero, não gosto, não quero, né? E aí é importante também respeitar essas escolhas pessoais, porque muitas vezes temos aí alguns líderes que não querem ser líderes, não queriam estar naquela posição, né? E com isso ele cria uma situação, um dilema, né? Pessoal, porque ele não queria estar ali, e acaba não cumprindo bem, não fazendo bem o seu papel, né? E a importância que essas ferramentas de autoconhecimento, né, entender qual é o meu perfil, se eu tenho esse perfil direcionado para a liderança, o que eu posso melhorar das minhas habilidades, né, de liderança, para ajudar a estruturar esses planos, esses projetos que nós temos na vida, pessoal, profissional, são muito importantes, né? Então, essa abertura para o autodesenvolvimento, na liderança, é ainda mais necessário. Né? Não dá para falar, eu estou pronto, sou um líder pronto, não tenho mais nada para aprender, até porque, como o Ludi disse, né, está num processo de mudança constante. Né? O nosso ambiente está cada vez mais rápido, veloz, e as ações de liderança também estão mudando com o tempo. Né? Quando a gente fala de liderança anos atrás, na época do Ford, do Taylor, é muito diferente de hoje, por exemplo, né? Depois de um século, quanta coisa mudou em liderança, né? E aí, falando um pouco do ambiente escolar para a gente, Amilca, como que isso impacta? Como que a liderança acontece na escola? Você ia falar alguma coisa, Lud? Não, é que eu não queria perder esse link.
Então vai, Continua, pode continuar. Antes de você entrar nesse ambiente escolar, é só porque a Sil falou uma coisa muito interessante aí me veio na cabeça. Essa questão da pessoa, às vezes ela não quer verdadeiramente ser um líder, mas essa questão de falar que você é um líder traz um certo status, né? também. Então, é para você saber, por isso que o autoconhecimento é importantíssimo, é a base de tudo, porque é da onde que vem, né, essa você ser um líder, né? É você mesmo que quer isso, verdadeiramente isso está dentro de você, você se vê e se enxerga nesse papel, ou você quer um reconhecimento, ou ali atrás tem uma vaidade, tem um Sim, ego, para você sim. falar que você é um líder, né? Então, o que verdadeiramente está por trás dessa motivação? Eu achei importante essa colocação da Sil, então, por isso esse meu comentário. E tudo vem do autoconhecimento, porque se você sabe que aquilo ali porque o reconhecimento, isso vem dos seus resultados como líder, né? Se você está infeliz naquele papel, mas a sua felicidade é só falar que é líder, tem alguma É, coisa que não está alinhado aí, né? Os exato, valores, os seus exato. valores e o que você, quem você é e os seus alunos, eles não estão alinhados ali na sua posição de líder. Então, se conheça. Essa é uma parte importante. Se conheça para você saber o que está te motivando a buscar ser um líder, né? Pode É, ir, Amilcar, desculpa a interrupção. Não, na verdade eu sabia que você ia acabar trazendo mais alguma coisa para eu falar, porque quando nós falamos de ambiente educacional, e eu não vou me limitar apenas à escola, eu vou falar de educação como um todo, o que nós vemos são pessoas que assumem ou não determinados papéis de liderança. E, por exemplo, numa sala de aula, quando você vai dividir para trabalhos em grupo, sempre tem alguém que quer ser o líder do grupo. Como se o líder do grupo fosse o cara que só mandasse e quisesse receber tudo pronto, em alguns casos, mas tem outros que são realmente líderes protagonistas, que distribuem tarefas, que organizam o trabalho, que ajudam a equipe a pensar em solução e alternativa. Então você tem ali como identificar as pessoas que já têm esse lado nato, como a Silvânia disse, da liderança, e essas pessoas que têm esse lado do status, como você disse, Lud, de querer simplesmente estar nessa posição. Né? E à medida que o tempo passa, o que nós vemos é que as pessoas vão se consolidando, né? Ou porque tem essa postura mais de estar à frente dos outros, de comandar, de liderar, de inspirar, de motivar o grupo, e tem aqueles outros que estão ali puramente por uma questão de status mesmo, de apenas se manter naquela condição. E aí, né, seguindo ainda um pouco nas camadas que compõem a educação, né, porque a educação é um sistema extremamente complexo, né? Você tem ali essa relação com o aluno, mas você também tem professores que são inspiradores, que são líderes, tem outros que são muito chefes mesmo, o negócio é só mandar e colocar ordem e exigir resultado de uma maneira muito negativa. Eu acho que nesse ponto, quando nós comparamos a educação com as empresas, isso se parece muito. Você pode criar um clima muito positivo de desenvolvimento, de aproveitamento, e um clima muito negativo de imposição e de exigência e de uma postura de cobrança que é muitas vezes desnecessária, né? E ainda tem a questão que vai além da escola, né? Quando nós lidamos com os líderes que estão ali ou na condição de diretor ou de coordenador, que tem que liderar ali dentro e que fazem essa interface com quem está fora, né? Então, aí são lideranças com as quais não temos muito controle, que é a questão da liderança de políticas públicas, de currículos estabelecidos, de secretarias de educação, ou às vezes de redes de sistema de ensino, que vem ali com aquela coisa formatada e impõe de cima para baixo, e que você comprou o pacote e tem que aceitar. Então, existem aquelas mais flexíveis que estão dispostas a fazer ajustes e adequações e outras não, mas em todos esses casos,
né, de educação formal, ou mesmo de educação informal, quando a gente fala de aulas particulares, de explicações, quando falamos até mesmo de processos de mentoria, tem aqueles que são mais inspiradores, aquelas pessoas que têm uma afinidade maior com quem ela lida, que têm uma preocupação com essa formação humana, e as que não têm. Então a liderança ela vai passar por todos esses caminhos dentro do ambiente da formação, né, da educação, e que eu acho que combina ou está alinhado com tudo que vocês disseram, né? Tem a ver com status, tem a ver com posicionamento, mas tem a ver também com o surgimento, né? Muito interessante quando a gente vê quando o líder brota. Uma pessoa que aparentemente não tinha aquele perfil e que de repente brilha, consegue ser aquele, né, eu falo muito de aluno porque é mais o meu ambiente, né, mas aquele aluno que você fala assim, olha, você vai ser o líder do grupo, e de repente ele se vê com uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo se vê motivado, né, instigado a falar assim, gente, eu vou fazer dar certo, né, eu vou conseguir, e o talento aparece. Então conseguir também dar a oportunidade para essas pessoas, porque se por um lado, como a Silvânia disse, tem aqueles que não querem e não se sentem confortáveis, por outro lado tem aqueles que precisam ser descobertos, que tem todos os instrumentos, né? Tem aquela sensibilidade para ver o outro, para perceber as situações, para buscar alternativas junto, para trabalhar colaborativamente, mas tem que ser descoberto, tem que ser dado a ele uma oportunidade, porque ele ainda não se vê assim. Então é importante que a gente também tenha essa postura, esse olhar para poder fazer essa joia brilhar, né? Porque senão isso não acontece, a gente perde um grande líder quando não traz essa oportunidade. E por isso que o desenvolvimento da liderança, né, a Lud pode falar um pouco para a gente, passa por alguns aspectos importantes aí, né? Porque como eu disse, até a própria pessoa que já ocupa uma posição de liderança, se ele vai para um nível acima, né? Se ele é um coordenador, um supervisor, ele se torna um gerente, ou era de uma equipe pequena e a equipe fica maior, né? Ele muda de escopo, ele muda de empresa. Tudo isso faz com que ele precise, né, evoluir ainda mais nas suas habilidades de liderança, né? Então esse desenvolvimento da liderança está sempre acontecendo, né, Lud? Nunca está pronto, formado e agora já tenho o título, não preciso mais me desenvolver, né? Como nós falamos no início, como esse conceito de liderança muda, não é só o conceito que vai mudando, né? É o que se prática, espera, né, de um líder vai mudando junto com esse conceito, né? Então, é toda uma evolução, é a maneira de pensar, é a maneira que vê o mundo, né? A maneira que vê o outro, porque é sempre voltado para o resultado, mas para ter bons resultados envolve pessoas. Então, se você não sabe ser líder de pessoas, né, o resultado não vai vir, porque a sua equipe, eu sinto informar, mas ela tem a sua cara. Então, se você está achando que a sua equipe está desorganizada e se ela não está ali cumprindo um papel que você gostaria, então olhe para dentro, porque às vezes, né, o problema está em você e não na equipe, tá na liderança. de como você está conduzindo isso daí. Né? Então, mais uma vez, vem ali a liderança num primeiro nível, né, Silvânia, de que você saber gerenciar a si mesmo, entender aonde que você pode melhorar, quais os passos que você precisa dar, onde você precisa, né, redirecionar. Né? Então, é abrir a mente verdadeiramente para poder se responsabilizar pelas suas ações, né? Pela sua capacidade de execução, e isso daí é muito, muito importante, né? Esse primeiro um olhar para dentro, para depois esse olhar para fora, entender que realmente a equipe é reflexo, é o seu reflexo, né? Como líder. Exato. E aí, a hora que chega nesse momento de olhar para fora, né, que é olhar esse entorno, olhar para essa equipe, né, acho que é importante o líder pensar, independente da posição de liderança que ele ocupe, né, se é na comunidade, se é na escola, se é
né, na empresa, se é na igreja, não importa, né? No que ele estiver ali liderando, que ele é inspiração para as pessoas que ele lidera, né? Então ele tem que estar inspirado primeiro para que ele consiga inspirar as outras pessoas. Ele precisa estar motivado para que ele possa motivar as outras pessoas, né? Porque ele que vai estar ali tocando bumbo, né? Como a gente fala, tá na frente ali da bateria e tá tocando bumbo e tá dando ritmo e tá fazendo com que as pessoas percebam qual que é o objetivo, por que aquela direção. Então, por isso a comunicação ela é tão importante, né? Fazer liderança sem comunicação, né, é muito complexo, se é que consegue, né? Porque cada um vai interpretar o que quiser, sem ter a clareza de para onde está indo, né? Sem ter essa comunicação do propósito, do objetivo, quais são essas metas, o que se pretende alcançar como resultado. As pessoas precisam saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí não interessa o que estejam fazendo, né? No trabalho, na escola, para quê? Por quê? Aonde nós vamos chegar com isso? Qual que é o produto final, né? Porque aí sim tem essa motivação, essa intenção de querer fazer dar certo, né? E entender que, olha, ele sabe para onde ele está indo, então eu vou seguir esse sujeito, né? E aí essa liderança toma a frente dessa caminhada para que possa realmente comunicar, né? Informar e outra, né? Dar feedback para as pessoas, né? Como que você está, o que você pode melhorar para estar mais engajado nessa equipe, né? Então, esse cuidado consigo vai refletir depois no cuidado com o outro, né? Porque fazer liderança não é uma coisa simples, né? Porque eu preciso pensar nos outros. E, às vezes, os outros são 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas. Como como conseguir chegar a essa informação, como fazer estar próximo dessas pessoas, né? Para que realmente eles tenham na figura dessa liderança alguém que ele vá seguir, direcionar e que vai movimentar as pessoas para esse objetivo, né? Então, essa clareza de meta, de objetivo, de propósito, né? Essa clareza das comunicações, né? O real interesse pelo outro, né? Porque às vezes o líder não é mais quem vai pôr a mão na massa efetivamente, não é ele que vai executar a atividade, mas ele vai direcionar as pessoas para que elas executem, né? Mas para isso ele tem que entender quem são essas pessoas que compõem a minha equipe, né? Com quem que eu trabalho, quais são as habilidades que cada um tem, o que cada um deles faz melhor para poder direcionar as atividades que façam mais sentido para cada um, né? Então esse genuíno interesse pelo outro, né? Por essa equipe, pelas pessoas que compõem essa equipe, fazem muita diferença no momento de conduzir, né, qualquer tipo de liderança à frente aí de um objetivo, né? E aí essas mudanças todas do cenário, do contexto, hoje as pessoas esperam cada vez mais um dos outros e ainda mais das lideranças, né? Então antes era o manda quem pode, obedece quem tem juízo, ninguém questionava, mas hoje já não é assim, né? As crianças já questionam os pais, né? Não vou fazer só porque meu pai mandou, por que o senhor quer que eu faça isso, né? Aonde nós vamos chegar como resultado? Então, isso já vem de criança, né, amigo? Que a escola também tem esse papel de auxiliar essas crianças até entenderem que, em algum momento, sim, ele vai ter um líder à frente, vai ter alguém que vai direcionar, mas de que maneira ele vai ser direcionado, o que ele pode esperar dessa liderança, também é algo que nós precisamos aprender, né? E a escola tem esse papel importante também, né? Eu chamo atenção para alguns pontos nessas suas falas. Um deles é que, quando nós falamos que o líder é líder de gente, isso envolve perceber e ter a flexibilidade para saber que o outro vai fazer do jeito do outro, né? Porque muitas vezes nós caímos no erro de achar que a pessoa vai fazer do meu jeito. Não, cada um vai fazer do seu jeito. O que importa é que você tenha deixado, como você disse, pela comunicação, bem claro qual é a meta, qual é o resultado esperado e permitir que essa pessoa trace o caminho que ela tem, né? Siga a trilha do jeito que ela tem que seguir. E eu acho que é importante dizer isso porque se há uma coisa que ficou muito evidente com esse turbilhão que nós vivemos nos últimos anos com a pandemia, foi o fato de que as pessoas aprenderam que as fragilidades, elas são inerentes à vida.
e que nós precisamos respeitar essas fragilidades e a saúde mental das pessoas também precisa ser tratada e respeitada. E aí, quando eu falo em saúde mental, não significa que ninguém está doente propriamente dito, mas significa que nós vamos aceitar que eu preciso de apoio, que eu preciso de suporte, que eu preciso de ajuda. E aí eu digo tudo isso porque o que nós vemos hoje são pessoas que precisam mesmo de uma ajuda para se conhecer. São pessoas que estão numa fase de autodescoberta e que, nesse sentido, elas vão precisar de suporte para ter alguém que vai ajudar a conduzir esse processo, né? Então, o nosso trabalho aqui no Arshot passa muito por esse caminho, de levar essas pessoas a se descobrirem, porque elas precisam ter essa oportunidade de se descobrir para poder liderar bem, ou para poder executar bem a sua função, e algumas dessas pessoas precisam simplesmente de ter a oportunidade de aceitar que elas têm momentos de fragilidade. Que é uma coisa aparentemente simples, mas que a nossa sociedade, infelizmente, não foi preparada para lidar com isso, e que nós chegamos agora tendo uma prova de fogo, né, no nível altíssimo que foi a pandemia. E outro detalhe que eu acho muito importante é que nós precisamos entender que não saber tudo também faz parte. Né? No ambiente educacional, nós estamos lidando com crianças que são crianças que já lidam com equipamentos eletrônicos, já estão no meio digitalizado, elas já têm acesso a muito mais equipamentos e softwares e outros recursos, aplicativos, que nós não tivemos. Sim. Então, conseguir reconhecer que para algumas coisas, essa criança que ainda é muito nova, ela tem mais conhecimento do que eu, também é uma prova de fogo para algumas pessoas. Porque nem todo mundo está preparado. E o mais importante, né, eu acho que o grande líder não é aquele que tem que saber tudo, mas é aquele que reconhece o que ele não sabe para ter ao lado dele pessoas que saibam e que possam executar tudo isso. Sim. Então, a liderança, ela não é simplesmente ser aquele grande líder, mas é também reconhecer que eu preciso ter no meu entorno todos os talentos, né? E eu falo isso porque é muito interessante quando a gente, que é professor numa sala de aula, pede ajuda para o aluno, porque é uma quebra de paradigma, mas ao mesmo tempo é o reconhecimento de que para certas coisas eu realmente não sei. Sim. E tá tudo bem, e não há problema, né? Exatamente. Então a gente tem que aceitar que é assim que o mundo se coloca hoje, porque, como a Lud falou lá no início, se o conceito de liderança é um conceito que muda o tempo todo, a condução dessa liderança, ela também tem que ser, né? Tem que ser, digamos, aproveitando aí a fala do Bauman, né? Ela tem que ser líquida suficiente para conseguir entrar em todos os caminhos e em todas as lacunas e preencher as lacunas com o que você tem de melhor, mas dar oportunidade para que todo mundo no seu entorno também cresça e também possa desenvolver-se e se conhecer e se reconhecer nesse mundo para achar o seu lugar e ser feliz, né? E eu vi que a Luz estava fazendo umas anotações ali, acho que ela quer completar alguma coisa. Não, eu faço vários tipos de anotações. Eu faço anotações que é para eu ver alguma coisa depois, para mim mesmo, que vai dando uns insights assim, para eu poder fazer para mim mesmo. Mas isso tudo que a Amilcar falou, eu gosto muito de uma frase que é: o óbvio não é óbvio, né? Então, eu vejo as pessoas falando assim, mas isso é tão óbvio, né? Eu falo, para quem? Sim. Então, assim, você tem que olhar, né? Você tem que olhar o outro, né? Que ali tem uma outra pessoa com outras vivências, com outras experiências. Por isso que cabe ao líder essa coisa de precisar inovar, de se reinventar, de se aperfeiçoar, de sair da zona de conforto, de se capacitar continuamente, né? Hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois. Não tem aquela coisa, nossa,
estou estudando não sei quantos anos e eu estou preparada. Não, ok, se você É. está preparada, mas o aprender, né, Preparado, o mas não abrir a sua pronto, né? mente é Tá mais sempre, preparado, mas né? não vai estar pronto. Tá sempre em construção, né? E entender que para ser, né, líder, gestor ali de uma equipe envolve você conhecer das suas forças, das suas virtudes, mas também da vulnerabilidade, né, e de vários outras qualidades ou características que vão formar, né, você e as outras pessoas. Então, abrir a mente mesmo, abrir a mente, abrir o coração e estar pronto ali para qualquer hora que precisar dar uma mudança ou dar uma reviravolta, você fala assim, opa, tá tudo certo, isso daí faz parte, né? Faz parte, vamos seguir nesse processo de Não, saber um e pouco mais a cada dia. faz tanta diferença o próprio líder ter essa busca constante, né, de desenvolvimento, de aprendizado, até para que ele possa influenciar, né, a sua equipe, os seus liderados, para que eles também façam essa busca, né, pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento, sair da zona de conforto, né, o desafiar essas pessoas a irem além das suas potencialidades, das suas capacidades, né, muitas vezes o profissional está acomodado numa posição já há muito tempo e quando chega uma nova liderança que provoca aquela pessoa, ele redescobre. Às vezes ele está ali desmotivado, inclusive, não tem mais aquele interesse, vínculo com a equipe, com o trabalho, mas quando chega uma outra liderança aí que traz para ele um desafio, uma atividade diferente, muda aquela atividade que ele realiza, ou que provoca realmente, né, onde você está e onde você pode chegar na sua carreira, quais são os seus objetivos de carreira e de vida, fazem com que essa pessoa se mexa, vamos dizer, né? Ele saia do lugar dele e se revele mesmo, né? Tem casos de profissionais que às vezes estavam numa posição que poderiam, se continuasse no mesmo formato, virem a ser desligados da empresa e com um novo toque, né, da liderança, o exemplo arrasta e contagia, Nila, é isso mesmo. Então, com essa visão de uma liderança que chega, que motiva, que, olha, eu estou buscando meu conhecimento, eu estou buscando me desenvolver, percebo que você tem potencial, que você pode ir além do que você faz, eu confio em você, eu vou junto com você, né? Então, todas essas palavras, que não podem ser só palavras, né, tem que ser práticas, né, fazem com que essa pessoa, olha, alguém resolveu, né, resolveu confiar no meu talento, no meu potencial, né, e isso faz com que aquela chama que às vezes estava lá meio apagada, acenda e esse profissional se redescubra, né, e faça uma revisão na sua trajetória de carreira. Então, por isso que o papel da liderança é tão importante, essa função líder é tão importante, porque ele realmente é responsável por conduzir pessoas, né? E o que fica na marca, na memória dos profissionais, é como aquele líder, como aquele profissional que estava ali numa posição de liderança atuou na minha vida, né? As memórias que nós temos de liderança, tanto as boas quanto as não tão boas, falam das pessoas, né? Como aquela pessoa me tocou. Se ele me tocou positivamente, eu vou ter um resultado, vou ter uma trajetória. Se ele não me tocou negativamente, eu vou ter um outro resultado. Mas como que a importância da liderança, né, realmente atua na trajetória de carreira e da vida das pessoas, né? Tem pessoas que receberam feedbacks não tão bem conduzidos por um líder e isso impactou na carreira desses profissionais, até que ele realmente conseguisse ser redirecionado ou entendesse que aquilo não está falando de mim, né? Isso não sou eu, não me representa e faz e refaz aí o seu posicionamento como profissional. Então, o líder tem ele ocupa uma posição muito delicada, né, na condução da carreira dos profissionais, da vida dessas pessoas, e por isso é de muita responsabilidade e não dá para falar que está pronto, né? Está sempre ali numa fase de evolução, de próximo nível, né? E de também perceber como que essa equipe funciona, como que essas pessoas estão hoje, aonde eles querem chegar e como eu posso ajudá-los a chegar lá. Acho que o líder tem essa grande influência, né? É ser a ponte
para que essas pessoas ocupem lá verdadeiramente seus papéis, exerçam as suas habilidades e competências, né? E realmente consigam conduzir, chegar no resultado. Mas cada um tem o seu resultado pessoal também, né? Aonde pode chegar como resultado individual, que é o que faz com que tenha vontade de vir no dia seguinte, que tenha vontade de bater aquela meta, né? Que se sinta desafiado positivamente, né? Motivado para chegar naquele propósito. E aí, individualmente, cada um com suas habilidades, são as diferenças dos instrumentos de uma orquestra, né? Cada instrumento é diferente ali, e é quem está lá na frente com a batuta que consegue reunir ali todos aqueles sons e que a gente escuta e como se fosse um único som, né? Mas é o conjunto de cada um daqueles instrumentos afinados e direcionados para que juntos façam uma orquestra bacana, né? Então, por isso, esse papel do líder é tão delicado, né? E tão importante. Por isso que liderança não encerra numa conversa de 1 hora de jeito nenhum, né? São muitos aspectos de liderança para poder falar, mas não dá para seguir, né? Precisamos sempre estar trazendo esse assunto, já falando de autorresponsabilidade, de sair desse papel do vitimismo, né? Da importância do autodesenvolvimento, e a liderança tem uma influência muito grande aí nesse aspecto, né? E com relação a esse crescimento, né, que acontece o tempo todo, a gente está sempre numa situação de expansão, né, Amilcar? Na escola, então, enfim, o ensino, de forma geral, é o nosso ambiente de expansão e desenvolvimento, né? Eu acho muito, muito interessante como que nós acabamos sempre pensando, quando fala em desenvolvimento, em aprendizagem, a gente sempre pensa em escola, né? E eu acho que um outro aspecto que a pandemia acabou trazendo e que trouxe com uma certa força é o quanto nós somos apegados a esse ambiente escolar, mas também o quanto há outras formas de aprendizagem que estão aí disponíveis, né? Então muita gente fez muito curso online, muita gente aproveitou e entendeu como é que funciona o ensino híbrido. Então tudo isso eu acho que faz parte de um processo de aprendizagem que chegou e que tem muita força aí para poder lidar para poder trazer essa novidade, e as pessoas que estão mais abertas, mais disponíveis, estão conseguindo abraçar tudo isso, que é muito bom e muito importante. E digo isso porque eu acho que, além de tudo isso, nós temos uma outra situação, que é o fato de como as pessoas são exemplos, né? O líder, ele acaba se tornando um exemplo. Muitas vezes o exemplo a ser seguido, outras vezes um exemplo de inspiração, mas a ideia de exemplo fica muito forte e me faz lembrar desde situações mais simples, né? Eu trabalhei com um colega que ele foi dar aula no interior, e ele chegou no interior e ele tinha uma dificuldade para lidar com a situação de conversinhas, porque ele foi para o interior, chegou lá, era aquela coisa bem típica de interior de Minas, né? Para quem está acompanhando a gente não sabe, somos todos 3 mineiros, né? E o interior de Minas é aquela coisa meio de comadre, né? Todo mundo sabe da vida de todo mundo fala da vida de todo mundo ali muito próximo, aquela coisa mesmo de proximidade. Tem um lado muito bom e tem um outro nem tanto, mas eu não vou entrar nesse detalhe. O que eu vou dizer é que esse colega, ele cansado de sala dos professores, com conversinhas muito pouco enriquecedoras, ele ia para o pátio ler. Eu lembro dele contar assim que ele ia para o pátio ler. E aos poucos, alguns alunos começaram a chegar perto dele para perguntar o que ele estava lendo. E ele estava lendo livros, lia literatura, às vezes lia algum livro de técnico, algum de formação, mas assim, estava lendo. E aos poucos, alguns alunos começaram a ficar perto dele lendo. E aí começou a quebrar um paradigma do tipo, o recreio não é um horário de leitura. Porque quando perguntavam para ele, ele simplesmente falava assim, eu estou aqui lendo o que eu gosto. Se é para eu me formar, se é uma leitura, digamos, técnica, é porque eu preciso aprender. Se é para eu me distrair e me divertir, eu estou lendo um livro de literatura. Mas eu estou fazendo um ato que eu gosto, que é a leitura, e eu estou fazendo uma leitura que me enriquece, seja pelo lazer, seja pela aprendizagem. Mas ele nunca precisou dizer isso. O exemplo dele foi suficiente para que algumas pessoas começassem a quebrar o paradigma de que ler um livro era algo
é pouco aceito naquele ambiente. Exato. E isso me chama atenção porque essa postura é uma postura de determinação da parte dele, mas que acabou se tornando um exemplo e acabou sendo a liderança que fez com que houvesse uma ruptura em relação a certas práticas, tanto de colegas professores quanto de alunos, e que acabou trazendo um hábito muito saudável para aquela situação. Então, é importante ver como que dentro da educação, e nesse caso, não foi nem na aula, foi dentro do ambiente de formação, mas não foi dentro da aula, ele conseguiu trazer. Saiu da zona de conforto, não quis ficar dentro de sala de professor, foi fazer uma outra coisa num outro espaço, resolveu compartilhar com pessoas que não eram, a princípio, o seu público-alvo, e isso acabou gerando um ótimo resultado e criou uma transformação. Então, eu queria compartilhar esse exemplo, porque eu acho que é importante quando a gente pensa em liderança, a liderança bem exercida é aquela que consegue trazer um clima positivo, consegue trazer abertura, promover inovação. Então, assim, eu acho que é importante deixar isso claro, porque as pessoas têm que entender o quanto isso pode ser transformador na vida de quem está no entorno. E quem, por acaso, tem ali, né, uma postura de liderança, ou mesmo quem acha que tem perfil para isso, mas se sente acanhado, pede ajuda. Sabe? E nessa hora eu digo isso porque nós do Archote convivemos com quem precisa de ajuda. E podemos trazer essa ajuda com essa nossa trilha de aprendizagem, com essa nossa expertise, porque nós somos capazes de abrir esses horizontes para quem precisa. Então, que as pessoas que estão aí querendo, digamos, desabrochar em relação a essa liderança, procurem ajuda. Se as pessoas acham que a liderança que elas têm, ou os exemplos que elas têm não são suficientes, que elas também procurem formação, né? Então, um processo de coaching, um processo de mentoria, é um processo de autodesenvolvimento, mas que por mais que você cresça por dentro, isso se expande para fora. É importante deixar isso muito claro, porque a liderança vai surgir a partir do momento que você consegue se liderar, que você consegue ser essa expansão desse conhecimento e desse entendimento, eu acho, de si mesmo, com todas as potencialidades e com toda a fragilidade, com toda a vulnerabilidade, porque nós somos isso, nós somos tudo isso junto e misturado. Somos seres humanos. Então, entender tudo isso faz parte desse processo e isso torna cada um de nós um pouquinho melhor para poder fazer o que a gente tem que fazer, né? Exatamente. E aí é interessante porque a gente já está caminhando agora para o final, né, da live, e eu ia começar a relacionar aqui algumas habilidades, né, que esse líder deve ter, né? Ou deve se preocupar em desenvolver, e o Nilo trouxe um ponto importante, né? Vou pegar o gancho aqui que o Nilo deu, né? Entre outras habilidades trazidas, o que se espera de um líder é que seja uma liderança inclusiva, né? E aí já vou junto aqui, né? Despertando a vontade do colaborador, né? Que o Agora Sua Vez de Vencer trouxe. Então, essas habilidades, elas fazem muita diferença para as pessoas, né? É esse líder que olha para essa equipe e consegue ver quem são essas pessoas, quais são suas habilidades, como que eu vou incluir cada um deles, né? Pegando aí a fala do Nilo, como que eu vou incluir cada uma dessas habilidades, competências dentro de tudo, do pacotão do que nós precisamos fazer, né? Das diferenças que a nossa equipe tem e que ele pode trazer essa habilidade, compor o que a gente precisa para chegar no nosso resultado, né? Então, ser inclusivo nas habilidades, na maneira de entender como que os outros pensam, como que essa equipe pensa, cada um vai ter sua forma diferente de pensar, de agir, de se posicionar, e de que maneira fazer essa orquestra funcionar de uma maneira integrada, né? Eu acho que essa é uma grande habilidade aí da liderança, que é conseguir integrar as diferenças, e assim ele vai conseguir ser inclusivo, né? Entendendo esse ser humano que compõe essa equipe, né? Que são de pessoas diferentes, né? Fazendo feedbacks que sejam construtivos, que possam direcionar essas pessoas, né?
ajustando, fazendo as correções de rota, né? Esse é um papel importante da liderança. Corrige a rota, ajusta, né? Deixa claro qual é o objetivo, a intenção, né? Onde se pretende chegar, qual é o propósito que vai ser atingido, porque aí as pessoas começam a se conectar com esse propósito, com esse objetivo, com o que eu estou fazendo aqui, para onde nós estamos indo, para onde eu estou sendo conduzido, começa a fazer sentido para as pessoas, né? O que você pode incluir aí também para a gente, Lúcia? Como nós estamos chegando no final, eu já vou, assim, finalizando a minha parte, falando que seja um líder de você mesmo, né? Conheça sobre pessoas, ame feedback. Gente, se você é uma pessoa que você não aceita o que o outro fala, sabe? Não é para você achar que levar tudo para o lado pessoal e falar Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Não, mas você pegar, né, o feedback e falar assim, o que eu posso fazer com essa informação, né? Então, você precisa realmente escutar, você precisa entender que você precisa se conhecer, se desenvolver, abrir a mente, estar engajado para ajudar a sua equipe, que você é o espelho da sua equipe. Então, o que está refletindo aí na sua equipe vem de você, né? Então, que realmente seja esse exemplo. Se está tendo dificuldade em algum ponto da sua equipe, você vai olhar, você vai pontuar e ver o que eu preciso saber mais sobre essas pessoas, porque nós somos todos diferentes, né, gente? Não tem uma pessoa igual nesse mundo. Eu falo que não tem nenhuma digital igual para você ver a importância que nós temos. Então, somos únicos e cada um com a sua história de vida, com as suas experiências, com a sua bagagem, com a sua visão de mundo, com a sua ótica. E isso daí, você pensa, dentro desse balaio de gato, né? Você é líder de um tanto de pessoa diferente, com um tanto de história diferente. Então, aprenda a enxergar o que vem ali por trás da pessoa, né, o perfil comportamental de cada pessoa, igual a Sil falou no início, essa pessoa realmente ela está sendo colocada no lugar que ela sabe, É a ou no pessoa lugar que certa ela no tem de lugar certo? estar, exatamente. Então, você, às vezes, fazer uma recolocação ali e mudar alguns pontos faz toda a diferença. Então, realmente ficar atento a esses detalhes e inovando, né, gente? E modificando e aprendendo, todos os dias aprendendo e jogar fora aí qualquer orgulho, qualquer vaidade, porque é aprender sempre, pedir ajuda e estar sempre disposto a aprender. Exato. Vou aproveitar para agradecer o Felipe aqui, né, que está lá com mais 6 pessoas assistindo a live com a gente. Que máximo, muito bacana saber que tem mais pessoas junto aí, né? Sei que eles trabalham todos em funções aí de liderança e é sempre muito importante ter, né? Quanto mais a gente puder falar sobre liderança, desenvolver as pessoas nesses aspectos, porque a gente tá um olhar muito profissional, mas também na nossa vida pessoal, né? Somos líderes, né? Sendo líder de nós mesmos, né? Então, tudo que a gente... Que bom, fez uma reunião sobre isso. Bacana, Felipe. Depois, a gente vai colocar mais algumas coisas ao longo da semana. Compartilha com a sua equipe também, coloca os feedbacks para a gente lá no que nós vamos postar sobre liderança essa semana, porque é um tema que realmente interessa, inspira, e quanto mais pudermos falar sobre isso e trocar as informações, melhor ainda, né? Então, esse olhar do onde eu estou, onde eu posso chegar como líder, né? De ser realmente esse líder interessado em ser um líder cada vez melhor e principalmente lembrar que ele está influenciando pessoas. Isso é muito sério, Sim. né? Tem uma responsabilidade importante aí nesse contexto, né? Então, o cuidado com esses talentos e esses potenciais profissionais que estão
com você, coordenando as suas atividades do dia a dia, são pessoas que também têm lá todas as questões fora do trabalho, né? Mas como a gente não separa uma coisa da outra, né, Lud? Vamos juntos, né? Vai uma pessoinha só para o trabalho, deixa eu entender o que está acontecendo, por que ele não está produzindo, por que não está na melhor performance dele hoje, ou nessa semana, nesse mês. É o momento de prestar atenção e entender, né? E ver o que é possível fazer dentro desse ambiente profissional para que essa pessoa volte a ter a melhor produtividade, o melhor resultado, né? Então, esse olhar atento é muito importante. E para isso, essa liderança tem que ter, né, esse olhar atento, básico, observar as pessoas, perceber as pessoas, né? Ter esse interesse genuíno pelo outro, né? O interesse genuíno já é metade do caminho, porque depois, conversando, no feedback, numa conversa clara, numa comunicação transparente, consegue-se chegar a outros resultados aí. Deixa eu ver o que a Dani falou, né? Parabéns, é um momento ótimo para instigar a reflexão sobre essa posição, seja na vida, no trabalho, né, em casa, onde quer que seja. E por trás de cada crachá existe uma história, é isso mesmo, Felipe. Eu quero até aproveitar essa última fala aí do Felipe para dizer o seguinte: se você acha que por trás de cada crachá tem uma história, na frente de cada número de chamada tem um nome. E muitos professores não pensam nisso. É bom deixar isso muito claro. Tem gente que faz a chamada assim, número 1, 2, 3, 4, 5, e nunca fala o nome dos alunos. E não é porque o nome seja a diferença, mas é porque você traz um lado humano, sabe? Humanizar as pessoas, né? Humanizar as relações é importantíssimo, porque nessa hora que você consegue entender que hoje o dia que o João não tá bem, ou que a Maria tá mais triste, hoje é dia que o André tá eufórico e que você vai ter que aprender a lidar com isso, e assim por diante, porque nessa hora nós temos que olhar e falar assim: se eu estivesse naquele lugar e com esse sentimento, como eu queria ser tratado? Porque às vezes a gente fala assim: se eu tivesse um líder como eu, seria perfeito. Será que seria no dia do feedback? Será que seria no dia da reunião para traçar metas? Será que realmente você consegue ser o melhor líder quando você está na situação de pressão e de apresentar resultados? Porque isso tudo faz parte. Inclusive, quando a gente pensa nos feedbacks, porque o feedback nem sempre é bom. E quando eu digo nem sempre é bom, não é porque o feedback seja ruim, o feedback é ótimo, mas tem hora que você tem que falar: isso não foi bom, isso não chegou onde tinha que chegar, o resultado não foi alcançado. E aprender a encarar isso e aprender a levar isso para as pessoas também faz parte da liderança. Porque não é simplesmente querer tirar tirar a responsabilidade do ombro, né? Não é assim que funciona. Mas é você chegar e falar assim: olha, nós não chegamos onde tínhamos que chegar, vamos trabalhar para chegar, vamos superar aí a adversidade. Isso faz parte, isso é um processo. Então, eu queria aproveitar só essa última fala aí, né, para poder falar sobre isso, para poder dizer o quanto é importante, né, humanizar. E aí o Fabiano Neves está fazendo um comentário aqui, né? Seria interessante abordar as diferenças entre a chefia e a liderança. O cenário está mudando e a presença do líder se faz importante. Entretanto, muita gente ainda confunde os conceitos. Pois é, Fabiano, isso aí vai ser tema para uma próxima live, porque para discutir chefia e liderança a gente vai precisar de tempo para fazer isso, e agora nós definimos que o nosso objetivo era a liderança, e hoje é falar desse lado da liderança, que é o que cada um pode, assim, ter de melhor para oferecer e pode se desenvolver. Discutir aí esse conceito de chefia fica para uma próxima, e agradeço aí pelo comentário, porque nós estamos sempre recebendo esses comentários e atendendo, né? Fica como insight para a gente desenvolver ao longo da semana também, né? Mesmo que não seja numa live especificamente. Seu microfone não tá bom, Silvana. Voltou? Perdeu? Voltou? Como é que foi? Deixa eu tirar. Xiii, olha isso. Tá bom, tá agora bom. Ficou ótimo agora. Melhorou agora?
Tô falando que mesmo que não seja, às vezes, numa live específica, mas a gente pode tratar também durante a semana, né? Sim. Fazer aqui essa discussão. Que ótimo, sinal que o assunto ficou quente, né? Tivemos aí algumas participações muito ricas, né? O Nilo falou que foi um momento inspirador aí de reflexão, que bom, né? E esse transformar a relação considerando importantes aspectos culturais. Cultura também é outra coisa muito importante aí. Sim. Entra tudo dentro desse caldeirão, né, da liderança, que não é, como eu disse no começo, um assunto simples de ser tratado, são vários pontos, né, várias possibilidades de abordagem desse assunto, até porque somos pessoas, também o líder é gente, né, como a gente, e aí, quando a gente fala de gente, muitas situações interferem dentro desse contexto. Mas foi ótimo poder falar desse assunto, e vamos caminhando para o final aqui. Diga, Lu. Eu já tinha encerrado a minha fala. Mas volta, pode voltar, Lu, já deixo. Para deixar todo mundo falar, mas é porque tem uma frase que é muito importante, pegando o gancho do que a Milka falou, que a gente ouve muito, né? Tratar o outro como você gostaria de ser tratado, mas é justamente o contrário disso, né? Tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Então, fica aí essa reflexão, porque não necessariamente o que é bom para você é bom para o outro, né? Então, começa a ver por essa perspectiva de querer tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Sim, show. Então, ótimo, pessoal. Foi muito bom. Obrigado por todas as participações, contribuições aqui. Hoje ficou todo mundo muito caladinho no começo e depois todo mundo se dispôs aí a participar e contribuir. Continue interagindo com a gente durante a semana. Vamos colocar aí mais temáticas sobre liderança. E compartilhe essa live também com quem está nesse papel, com quem realiza funções de liderança. Quem não conseguiu ver do começo, escuta a primeira parte. E vamos continuar interagindo nesse tema. E nós da Short estamos aqui para contribuir também, para auxiliar as pessoas que estejam em processo de posições de liderança e que percebam que tem um caminho ainda para se desenvolver, para estar melhor preparado para essa função. Pode contar com a gente, estamos aqui, podemos fazer uma trilha específica aí para a demanda que você tiver, tá bem? Então, no mais, boa tarde. Uma ótima semana. Uma semana que tem um feriadinho no meio, vai ter uma pausa aí, né? Mas é uma semana que aí sim a gente precisa produzir para chegar no feriado tranquilo e descansar aí para o fim de semana. Um beijo para todo mundo. Beijo, Lude, a Milka. Obrigada, gente. Qualquer coisa, chama o Arshot aí no direct que a gente está à disposição, gente. Obrigada por todos aqui. Obrigada, Sil. Obrigada, Milka. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado, Sil. Obrigado, Lude, pela parceria e por essa conversa tão enriquecedora. Boa semana a todos. Ótimo. Até. Até. Beijos. Beijos.